agradeço a apresentação da Verinha e mando minha saudação ao Dr. Nakao, ao Delphi e ao Douglas. Eu me sinto, assim, extremamente honrada de estar participando desse evento. Eu sou uma fã da GC Corporation porque tive o prazer de conhecer as instalações dessa firma. Eu fiquei encantada logo que me apresentaram, mostrando que o primeiro cimento que foi proposto não foi bem sucedido, mas a resiliência dos fundadores manteve aquela chama acesa e insistiram e perseguiram a ideia e conseguiram, então, impor um material que fosse viável. Depois foi crescendo a firma, a companhia, e hoje há um centro de inovação em Tóquio que eu fiquei encantada de conhecer, porque tem uma variedade assim, de grupos etários atuando, principalmente jovens de diversas formações. E aquele conjunto, e fora isso, a GC também tem ligações com clínicos, com professores assim notáveis de instituições pelo mundo afora, que dão suporte, que dão ideias, que estimulam a inovação na GC. Então, por tudo isso, eu realmente tenho uma admiração e eu estou feliz de poder estar participando desse congresso aqui que comemora o centenário da GC. E eu vim, eventualmente, de verde, que é a cor da GC, e que eu quero que, na verdade, quando eu pensei no verde, pensei numa esperança de que a GC continue, né, pujante e sempre com esse espírito de inovação, produzindo assim materiais que vão desde a parte preventiva, né, desde a atuação em criancinhas até nas pessoas de maior idade. Há essa preocupação e a ideia de estar apoiando os profissionais para que eles possam passar para os clientes todas as informações necessárias para que eles tenham seus dentes naturais saudáveis por toda a vida. Então, já vou, acho que, dar início à minha apresentação. Tem os horários aí bem definidos. Vera, já posso estar começando? Sim, professora, pode sim. Pode sim. Então, já vamos compartilhar a tela, vamos ver se a gente consegue se manter aqui no horário previsto, né? Ué, cadê? Ali. Compartilhar tela. Aqui a apresentação. Isso. Então, um bom dia a todos que nos assistem. O tema de minha apresentação é meio século de ionômeros de vidro, atualidades e perspectivas. Eu iniciarei contando a história da invenção do cimento de ionômero de vidro. E depois falarei sobre caracterização dos cimentos de ionômero de vidro, cimentos tradicionais e cimentos híbridos, consenso sobre a classificação de ionômeros de vidro restauradores, evidências sobre o desempenho dos cimentos de ionômero de vidro e necessidade de novos estudos clínicos randomizados, multicêntricos, internacionais, em dentes posteriores e anteriores. Então, vamos ver como o cimento foi inventado. Alan Donald Wilson foi convidado pelo Journal of Dental Research para escrever sobre a criação do cimento de ionômero de vidro e ele inicia sua apresentação contando que a criação desse cimento não foi simplesmente misturar o pó do cimento de silicato com uma solução de ácido poliacrílico. Ele, Dennis Smith, John McLean fizeram parte do Comitê for Research into Dental Materials and Equipment,
para coordenar pesquisas e desenvolvimento nas universidades e em órgãos de pesquisa do governo. Eles decidiram examinar a estrutura e as propriedades do cimento de silicato na tentativa de melhorar esse material. Na época, o silicato é que era o material assim mais evidente para restaurações estéticas, né? Em dentes anteriores, assim, restaurações diretas. Em 1960, acreditava-se que o cimento de silicato endurecia pela formação de um gel de sílica. Foi assim que eu aprendi. Apesar do material estar disponível no mercado há mais de 50 anos, pouco se conhecia da química desse material. Acreditava-se, então, que a matriz era toda composta pelo gel e não resultado de uma reação ácido-básico. Nem se cogitava do ácido. Eles, então, testaram o pó do cimento de silicato com vários ácidos, como vocês veem aqui, tartárico, pirúvico, tânico, etc. Não é? E sem lograr êxito. Então, foram testando. Eles testaram, então, outros quase 200 diferentes vidros, variando as proporções de sílica, alumina, fluoreto de cálcio, criolita e fosfato de alumínio. Assim, eles esperavam melhorar o cimento de silicato. Eles decidiram também se concentrar no líquido, mais que no pó. Isso tudo no transcorrer da década de 60, né? O líquido escolhido foi o ácido poliacrílico. Aí eles conseguiram produzir um cimento e, em 1969, Wilson e Kent obtiveram a patente desse produto. Brian Kent deu o nome de cimento de ionômero de vidro. Mas a ISO considera que essa denominação não é adequada, seria mais adequado cimento de polialcenoato de vidro. Então, em algumas publicações, aparece essa denominação, não é? McLean, que era o clínico da equipe, olha que interessante, tinha vários químicos, mas tinha um clínico. Ele considerou que o material tinha um problema grave. Ou o cimento tinha um tempo de trabalho adequado e de endurecimento lento, demorava às vezes dias, ou tinha um tempo de trabalho insuficiente e de endurecimento adequado. Brian Kent e Alan Donald Wilson decidiram abandonar o projeto. O Wilson saiu de férias e, quando retornou, Brian Kent havia formulado o 200º vidro com sucesso, chamado G200. Aí o projeto continuou. O cimento preparado com o G200 pareceu aceitável para uso clínico, segundo a avaliação de John McLean. O John McLean era uma pessoa muito assim notória lá na Grã-Bretanha, ressaltando, porém, seu aspecto antiestético e o tempo de presa lento. Eu recebi os primeiros materiais quando ainda estava em fase experimental e realmente o material era opaco, era difícil assim de manipulação. E nessa etapa, né, quando já estava um material que era viável, né, como tinha reconhecido John McLean, Brian Kent se desligou do projeto e Stephen Crisp entrou para a equipe. Com Crisp, usando novas tecnologias como o reômero oscilante, ele comprovou que o ácido tartárico era efetivo além das expectativas. Ele produzia 4 efeitos favoráveis: prolongava o tempo de trabalho, diminuía o tempo de presa, aumentava a resistência do cimento e aumentava a resistência ao ataque de ácidos. Outro problema observado, e eu também observei aqui, quando chegavam os primeiros materiais, o primeiro que foi lançado no mercado se chamava Aspa,
a gente não podia pôr o líquido na geladeira que ele gelificava. Se ficasse fora, com 1 ou 2 meses, ele também se gelificava. Se fosse inverno, 2 meses. Se fosse verão, porque o verão é catalisador da reação, ele gelificava. Então, eles substituíram copolímeros do acrílico pelo ácido itacônico ou maleico. Então, conforme o fabricante, é um tipo de ácido. Agora, o ionômero de vidro não ficaria mais restrito a um único vidro. Então, e não só assim a uma determinada companhia, mas era patenteado e várias firmas começaram a produzir o ionômetro. Originariamente, o material criado era para substituir o cimento de silicato. Você vê que várias vezes eu toquei nesse ponto. Mas acabou sendo um novo material, tanto que foi patenteado como cimento de ionômero de vidro. E quando ficou pronto, lá já começando a década de 70, apareceram as resinas compostas no mercado. A resina composta foi melhor aceita pelos usuários, pois tinha boas características de trabalho, tomava presa rápido e tinha boa estética. O ionômero era nitidamente inferior. John McLean, então, destacou as vantagens do cimento de ionômero de vidro, que deveriam ficar claras para o clínico e o paciente. A habilidade de aderir permanentemente à dentina e ao esmalte por ligações físico-químicas, a liberação constante de flúor, a resistência ao manchamento, ser biocompatível, pois não há monômeros irritantes ou ácidos fortes na sua formulação. As indicações de McLean na época, ele sugeriu para selamento de fissura, para cavidade classe 1, e também, ele, entre outras coisas, para ficar como laminado, em que o ionômero se uniria à resina composta e à estrutura dentária. O Materials Technology Committee, composto por Stephen Crisp, Brian Kent, John McLean e Alan Donald Wilson, então, esse comitê recebeu o prêmio da Rainha da Inglaterra de Tecnologia em 1988. Depois, foram recepcionados pela realeza no iate Britânia, que é o must na Grã-Bretanha, né? Alan Donald Wilson foi condecorado com o título de Officer do Império Britânico e, em 1994, o grupo de pesquisa se desfez. Por que eu quis começar minha apresentação com esta história? Porque eu a considero muito rica em lições de persistência, que hoje a palavra é resiliência, para que as pessoas não desistam quando elas acreditam em alguma coisa, em alguma ideia, em alguma inovação. Via de regra, as inovações, inclusive, têm uma certa rejeição. E elas têm que persistir. E essa história é rica em resiliência. Porque 10 anos, gente, pensa bem, altera aqui o pó, coloca outra componente, vai ali e nada, e nada, e nada. E o governo britânico colocando dinheiro, pensa bem como que eles se sentiam, né? A continuidade do grupo, apesar da saída de Brian Kent, porque Kent foi quem deu, né, aquela contribuição máxima, fez o projeto ser revivido. Ele estava morto, ele reviveu o projeto, mas ele saiu do grupo. Ele que havia sido tão importante nesse momento crucial da invenção. A entrada de Stephen Crisp, que colocou o grupo num outro patamar. A importância do trabalho em conjunto das áreas básicas com a clínica. Também, falando sobre esse novo, o CRISP entrando, a importância de recepcionar bem os que estão contribuindo mais recentemente. John McLean foi vital para o sucesso desse empreendimento. Se não fosse ele indicar que aquele primeiro cimento patenteado não era adequado para uso clínico, teria sido um fracasso esse projeto.
mas ele fez a indicação precisa. E depois, então, com essas novas contribuições do CRISP, eles conseguiram, então, chegar a bom termo. Então, o John Maclean foi tão importante que ele foi premiado junto com os notáveis químicos. E outra coisa, eu vejo, às vezes, clínico querendo inventar as coisas sem um suporte da área básica. É importantíssimo ter o trabalho conjunto das duas áreas. E, por fim, como os cientistas são valorizados nos países desenvolvidos. Um país só se desenvolve. Eu tive prazer de visitar a Coreia do Sul várias vezes, um país que foi colonizado e ficou assim escravizado durante meio século, no século passado. Eles se libertaram, teve a Guerra Civil, que até hoje não se desenvolveu, mas, de repente, eles investiram em educação, saúde, ciência e tecnologia, e hoje são a potência que são, um paizinho de nada com 50 milhões de habitantes. A equipe foi premiada, a equipe que desenvolveu o ionômero, e reconhecida no mais alto nível. Hoje temos disponibilizadas várias marcas comerciais de cimento de ionômero de vidro, comercializadas a granel, como essas que vocês veem aqui, ou encapsuladas, como vemos aqui, em que o pó e o líquido já são proporcionados e levados ao dente a ser restaurado com um dispensador após a manipulação mecânica. Por que alguns estudos chegam a resultados tão assim diferentes, tão discrepantes, como os que são mostrados aqui nesse slide? O trabalho de Van Gemert-Fricks foi realizado por 3 profissionais em 194 crianças de idade média de 6 anos, num total de 475 restaurações, e apresentou um percentual de sobrevida de 12,2%. E as principais causas das falhas foram fraturas marginais grosseiras e perdas totais ou parciais. Os próprios autores consideraram que os resultados foram extremamente baixos para restaurações de ART em dentes descidos e de 2 faces. Mas o que é mais chocante nesse trabalho é a afirmação dos autores de que estratégias alternativas de tratamento devem ser discutidas, especialmente nas situações em que as escolhas devem ser feitas com relação a um pacote de cuidados básicos de saúde bucal bem balanceado e econômico. Essa afirmação, vou dizer a vocês, me incomoda muito, porque já o estudo de Ercin et al., com 3 profissionais também, que inseriram 419 restaurações, enquanto os outros foram 475, então é semelhante, em 219 crianças, enquanto os outros tinham 194 crianças, na faixa etária de 6 a 10 anos. Quer dizer, é tudo mais ou menos semelhante, embora aqui seja um período mais curto de avaliação. A taxa de sobrevida das restaurações de classe 2 foi, olha a diferença, gente, enquanto o outro era de 12,2, isso aqui é de 76,1 após 2 anos. Eles concluíram que as restaurações de ART eram tão satisfatórias quanto as restaurações de resina composta. Quais os fatores que poderiam ter influenciado uma discrepância tão grande nos resultados? Poderia ser o tipo de apresentação dos materiais, que foi a granel, e poderia ter ocorrido falha na manipulação? Não sabemos, né? O estudo de Freitas et al., a minha querida Kiki, que eu me emociono toda vez que eu me lembro dela, então, da nossa equipe de Bauru, observou 42% de falhas anuais com o ionômero Riva Self-Cure manipulado manualmente, enquanto o mesmo material encapsulado apresentou apenas 24% de falhas no mesmo período. Em contraste, aqui, a equipe da professora Rajo, de São Paulo, então, as nossas 2 equipes da mesma universidade, né, utilizando 2 ionômeros da GC,
o Fujinov e o Eckerfield, não observou diferenças na sobrevida das restaurações. É importante observar que os materiais testados nesses dois estudos eram diferentes e provavelmente essa foi a causa de resultados distintos. Por que da escolha do cimento de ionômero de vidro? Ele adere à estrutura dental e reduz a necessidade de cortar a estrutura sadia. Ele previne ou paralisa a progressão da cárie dentária graças à liberação gradual do flúor. Ele tem a cor semelhante à do dente, melhorou muito de quando foi lançado até agora e é biocompatível com a polpa e a gengiva. O profissional necessita conhecer a reação de presa do material e, resumidamente, quando o pó entra em contato com o líquido, forma-se uma camada de gel de sílica ao redor das partículas de vidro que são incorporadas na matriz de poliácido. Então, esquematicamente, é isso que nós vemos aí na tela. Para uma manipulação efetiva, é importante proporcionar adequadamente o pó e o líquido sobre uma placa de vidro grossa que mantém a temperatura, e a temperatura não pode ser muito elevada, porque o calor é catalisador da reação. Então, deve-se separar o pó em duas partes e esparramar um pouco o líquido, como aparece aqui, ó, o líquido sendo esparramado. Misturar a primeira metade e depois a outra metade. Os alunos sempre reclamavam muito comigo, e às vezes até algum treinamento que dava para o profissional. Professor, a gente vai pôr o pó, depois ele esparrama para tudo que é lado. Então, com essa indicação que a gente está fazendo aqui, facilmente é feita a manipulação sem maiores dificuldades. Então, à direita aqui vocês veem a consistência adequada. No final da manipulação tem que ter essa consistência de massa de bridaceiro, mas tem que estar brilhante. O brilho é essencial, porque se tem brilho, significa que tem líquido suficiente para molhar as paredes cavitárias e promover a adesão. Aqui à esquerda a gente vê um cimento inadequado para a inserção. Sempre que possível, o profissional deve usar a seringa para a inserção do cimento de ionômero de vidro. Este é um trabalho clássico de 1990. Rafa, tem como enquadrar melhor aqui? Realizado por Billington et al., mostrando que as auxiliares odontológicas misturaram o cimento, como elas faziam na prática diária, em uma relação pó-líquido de 5:1, enquanto a relação recomendada era de 6,8:1. As resistências à compressão e diametral correspondente foram cerca da metade dos valores encontrados em 6,8:1. Concluiu-se que o cimento de ionômero de vidro era frequentemente misturado na prática em relações pó-líquido muito inferiores às recomendadas pelo fabricante, e que isso prejudicaria as propriedades mecânicas do cimento. Agora, recentemente, a equipe lá da professora Renata Pascotto, num trabalho que foi publicado com o autor principal, Hironaka, no Journal of Investigative and Clinical Dentistry, que eles confirmaram essa mesma observação de Billington et al. E eu dei recentemente um curso, e ao final eu perguntei para os colegas: vocês acharam que tinha alguma coisa interessante? Houve alguma novidade? Não, doutora Fidel, tudo certinho. E tinha umas auxiliares e coisas assistindo. Eu falei: e as auxiliares manipulam direitinho o cimento? E a pessoa que estava sendo consultada falou: ah, sim, ela só pergunta para a gente se a gente quer mais durinho ou mais molinho. Ou seja, não seguiu as especificações. Se faz mais molinho, está pondo mais líquido do que o recomendado. E se faz mais durinho, pode ser que esteja na proporção certa ou não. O profissional deve estar ciente também, a gente só fala em qualidade do ionômero, mas ele tem fragilidades, né? E que característica intrínseca do ionômero é reter bolhas no seu interior. E quando a injeção é feita com seringa, já há uma condensação do material e uma minimização de bolhas. Imagine uma bolha como essa aqui,
na margem de uma restauração. Então, provavelmente, o cliente vai até sentir dores depois de colocada a restauração. No processo de adesão, também o cimento molha a superfície da cavidade, como ocorre em relação à reação de presa, né? E quando o cimento molha a superfície, né, há uma reação entre os grupos carboxílicos, por isso que tem que ter, né, um brilho, que significa que existe, né, o líquido disponível para fazer esse molhamento, e uma reação com minerais do dente, o cálcio principalmente. É imprescindível que o cimento esteja brilhante, indicando que há líquido disponível para adesão. Eu insisto muito nisso, porque eu já assisti apresentações em que o apresentador falava, olha, eu não uso matriz, eu coloco o ionômero, aí eu puxo com um fio dental, depois eu retorno o material em posição. Quando ele retornava e esperava endurecer um pouquinho, quando voltava em posição, já não tinha líquido disponível, não havia mais adesão. Então, é importantíssimo que haja essa disponibilidade. Outro aspecto importante do cimento de ionômero de vidro é o coeficiente de expansão térmica linear, que ele é semelhante ao do dente, conforme mostra o quadro aqui, onde, por exemplo, o esmalte tem 11,4, né, de coeficiente de expansão térmica linear, quer dizer que se houver uma alteração térmica, ele se expande ou se contrai, prática nesse tanto, e o ionômero restaurador 13, quer dizer, mais próximo possível entre os materiais restauradores. O módulo de elasticidade é outra característica importante, pois demonstra quanto o ionômero é semelhante à dentina. Por isso, ele pode ser usado substituindo a dentina. Não há necessidade de remover todos os prismas de esmalte sem suporte, apenas aqueles que já estejam mesmo muito friáveis. Outro aspecto muitíssimo importante está relacionado ao tempo necessário para a estabilização das reações químicas entre o cimento de ionômero de vidro e a dentina. Eu costumava comentar com os meus colaboradores, e principalmente com a Renata Pascotto, que é das minhas ex-alunas sênior, né? Eu falava, Renata, a adesão no começo de ionômero ela é frágil, mas isso é empírico, né? A gente tem que ter números, a gente tem que ter evidências, né? E a equipe, então, da professora Renata desenvolveu esse trabalho. E a Macame et al. Detectaram com espectroscopia Raman e espectroscopia de infravermelho transformado em Fourier, o FT, que levou cerca de 150 minutos para essas ligações químicas se estabilizarem. Portanto, o profissional precisa ter muito cuidado ao retirar a matriz e também os excessos do material restaurador. E o paciente deve evitar mastigar alimentos mais consistentes nas primeiras 2h30 após os procedimentos restauradores. Então, isso aí é uma questão super importante e que nem sempre os profissionais estão atentos a isso. Então, a remoção de excesso, como que deve ser? Sempre da restauração para o dente, nunca ao revés. E a matriz, a gente tem que esperar o tempo total de endurecimento e fazer a remoção muito cuidadosa. E, nesse aspecto, um detalhe que são retenções proximais em cavidades de classe 2 são importantíssimos para contribuir com esse detalhe que nós estamos chamando a atenção. Então, do ponto de vista clínico, a gente tem que lembrar que demora 2h30 para ver essa estabilização da adesão. E sempre quando a gente ministra curso, isso é usual para quem ministra curso, as pessoas perguntam, professor, você não faz uma indicação? E mais do que isso, eu era muito solicitada por gestores, a hora que eles iam, né, participar das licitações,
como é que funcionava isso, se tinha um artigo, alguma base científica para eles se apoiarem para estar selecionando os materiais nas licitações. E motivado por isso, num trabalho que foi coordenado pela professora Soraya Leal, e que teve, assim, uma participação de vários colegas, mas muito intensa do Rafael Menezes Silva, foi feita, então, essa revisão sistemática, que não foi conclusiva, porque os resultados dos estudos selecionados não puderam ser comparados devido à falta de padronização. Eu mesma fiz alguns trabalhos que a gente falou, nós seguimos a ISO, não sei o quê, nós estamos modificando um pouquinho aqui. E eu me lembro do Dr. Retife, quando esteve algumas vezes no Brasil, ele falava, Fidel, a gente tem que ter muita firmeza na realização dos trabalhos, assim, um rigor científico grande para estar seguindo rigorosamente as especificações, para poder estar comparando os resultados. Senão, não é possível. Então, apenas um artigo nesse levantamento que foi feito, né, que seguiu exatamente as especificações da ISO. Então, frente a essa situação, uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade Estadual de Maringá, da Universidade de Brasília, do Bluefield Center for Biomaterials em Londres e o Queen Mary University em Londres também, decidiram fazer avaliação de 18 marcas comerciais de cimentos de ionômero de vidro convencionais nos mesmos laboratórios, seguindo rigorosamente as mesmas especificações ISO ou estudos clássicos, quando a ISO ainda não tinha especificação. E 13 propriedades foram testadas. Nessa tabela, vocês podem ver os materiais testados. E eu quero destacar aqui também que aqui vocês veem a proporção pó-líquido, que alguns materiais, né, então a proporção variou de 1,5 para 1 até 5,8 para 1. Os resultados foram apresentados em reuniões da IADR e discutidos por 21 especialistas de cimento de ionômero de vidro em reunião de consenso realizada na Faculdade de Odontologia de Bauru, de 4 a 6 de abril de 2018, e ficou decidido que a resistência à compressão, a microdureza, a erosão ácida e a liberação de flúor seriam consideradas como propriedades principais e como propriedades secundárias a opacidade e a translucidez. Para a resistência à compressão, a linha de corte estabelecida pela ISO foi 100 megapascal. Essa figura mostra que 6 materiais não atingiram a resistência mínima estabelecida pela ISO. São eles: Bioglass R, Magic Glass, Vitrofil, Ionomaster, Maxion R e Ionglass. Quanto à microdureza, não houve especificação ISO. A linha de corte foi estabelecida em 70 dureza NUP, né? Logo acima da dureza média da dentina. Nesse caso, os materiais que ficaram abaixo da linha de corte foram os mesmos daquela da resistência à compressão. Essas propriedades mecânicas relacionaram-se positivamente com o tempo de estabilização das ligações químicas dos materiais. Os ionômeros com maior tempo de estabilização foram os que apresentaram os maiores valores de propriedades mecânicas, e os ionômeros com menor tempo de estabilização apresentaram os menores valores de propriedades mecânicas. Os valores dos tempos de estabilização foram obtidos com FTIR, foram úteis, né, para prever a resistência dos ionômeros. Os dados dos testes de erosão ácida e liberação de flúor foram publicados na revista Dental Materials em 2019. Foi observada uma correlação linear positiva para ambas as propriedades, ou seja, maior liberação de flúor está relacionada
com maior erosão ácida. Então, alguns fabricantes falam, oh, meu material libera muito flúor. Libera, mas vamos ver aqui custas, né? Se for às custas de uma maior erosão, isso não é muito vantajoso, né? Então, aqui estão os 21 especialistas que classificaram os 18 ionômeros restauradores e um artigo sobre a reunião do consenso foi publicado no Journal of Dentistry. Depois dessa publicação, várias instituições têm convidado a gente para participar de eventos citando essa publicação, em eventos no mundo inteiro, e alguns editores também querendo que a gente faça uma pequena modificaçãozinha e publique o artigo lá. É um artigo assim impactante, foi um trabalho assim gigantesco de uma equipe assim muito dedicada para chegarmos a esse resultado, não é? Então, é isso que eu quero colocar, que esse trabalho teve grande impacto. Em publicação, e outra coisa, agora nós temos uma editora Atena, ela vai publicar os resultados, até final de março, o resultado dessa pesquisa em português, citando naturalmente o original, nós tivemos autorização do Journal of Dentistry, citando a origem, mas vai publicar em português e em espanhol. Essa publicação concluiu que os CIVs restauradores convencionais que atenderam os limites e poderiam ser considerados adequados como material restaurador de longa duração foram aqueles que ficaram acima das linhas de corte, e um processo de tomada de decisão para selecionar o melhor ionômero também deve incluir, então isso foi conclusão do grupo, deve incluir resultados de ensaios clínicos. Aqui vocês veem, então, as marcas comerciais. Os que estão em vermelho foram aqueles que não atingiram as linhas de corte estabelecidas, seja pela ISO ou pelos trabalhos clássicos, né, que foram estabelecidos ali. E vocês veem aqui que o Equiaforte foi o material que apresentou o melhor desempenho. Quão diferente ele é? O que mudou em relação ao Equiafil? A adição de novas partículas de vidro de flúor silicato alumínio altamente reativas, com tamanho inferior a 4 micrômetros. O ácido poliacrílico de maior peso molecular foi adicionado ao pó e, como consequência, propriedades físicas superiores, manipulação superior, menos pegajoso, proteção superficial, superior, aliás, com liberação de flúor. Nesse slide, esquematicamente, estão representadas mudanças no Equiaforte, com partículas de superfície tratadas e partículas menores com superfícies tratadas e de alta reatividade, e o líquido composto de ácido poliacrílico e do ácido poliacrílico de alto peso molecular. Ambas as mudanças proporcionaram um aumento de 17% na resistência flexural e 30% na energia flexural. A adição de um monômero multifuncional ao Equiaforte Coat conferiu um aumento de 35% na dureza superficial e 40% na resistência ao desgaste. Mais recentemente, a GC lançou o Equiaforte HT, né? High Translucency, com carga semelhante à do Equiaforte, porém com as partículas apresentando um índice de refração próximo entre a matriz e as partículas de carga. Ele deve ser usado com cobertura do Equiaforte Coat. Aqui vocês veem, então, a diferença que dá entre um material e o outro. É importante observar a indicação do fabricante para fazer a indicação correta dos materiais. Vejam que para o Equiafil, a abertura cavitária deve ser bem menor que para o Equiaforte, vocês já conseguem fazer uma indicação maior. Outro componente importante desse sistema restaurador híbrido é o Equiaforte Coat, que é um revestimento de resina altamente carregado de nanopartículas que preenche porosidades e aumenta
as propriedades físicas e estéticas da restauração. À esquerda, vocês veem aqui, olha, o espécime de ECA forte sem proteção. E à direita, olha a diferença já que dá. E aqui, né, corpinhos de prova, mostrando, então, quando o material é coberto com o ECA Cult. Eu vou tocar de leve num pontinho aqui, porque como eu tenho mostrado alguns trabalhos de ART, e vou citar alguns também de controle clínico, a afiação dos instrumentos é alguma coisa que eu não vejo sistematicamente sendo citada e nem ensinada, e isso é vital para o sucesso das restaurações. Em relação às restaurações envolvendo a superfície proximal de dentes posteriores, o trabalho in vitro de Barata et al., né, mostrou que uma retenção feita com brocas em dentina nas paredes vestibular e lingual aumenta significativamente a resistência da restauração. Mostrou também que o uso de uma seringa Centrix, esse trabalho evidenciou, os trabalhos clínicos são importantes, que são a palavra final, mas quando a gente quer individualizar algum fator para ver a importância dele, é o trabalho laboratorial que nos permite isso. Então, a seringa Centrix mostrou que era importante para a inserção do material na cavidade e produziu restaurações mais resistentes. Nos preparos feitos com instrumentos manuais, também foi verificado o efeito benéfico das retenções proximais. Alguns podem falar, mas o ART e as restaurações de ionômero não são assim classificadas como materiais de mínima intervenção? A gente vai intervir mais um pouco? Eu falei, mas depende do custo-benefício. A gente vai fazer uma pequena intervenção, mas ela, em relação, por exemplo, a estabilidade da adesão, ela é importantíssima, então vale a pena fazer isso. Nos preparos feitos, então, com instrumentos manuais, também o resultado foi o mesmo. Como parte de um estudo clínico randomizado, deixa eu voltar aqui um pouco, tem o trabalho de Zelada Lopes et al., em que mostraram a eficácia das retenções proximais, com um sucesso de 85% quando havia retenção, depois de 2 anos, e sem a retenção, 60,1%. Vocês veem que é bem assim expressiva essa diferença. E essa retenção é facilmente feita com um instrumento manual, é uma cureta mais longa. Um estudo clínico realizado por Zanata et al. E publicado em 2011 mostrou que as restaurações Fuji 9, inseridas pela técnica RT e acompanhadas até 10 anos, apresentaram resultados animadores, 86,5% de sobrevida para aquelas de superfície única e 57,6% de sobrevivência de múltiplas superfícies. Aqui vocês... voltei para trás. Aqui vocês podem ver alguns exemplos de restaurações na superfície oclusal e também próximo-oclusais em dentes permanentes em diferentes estágios de acompanhamento. Eu, quando vi essas restaurações, olha, eu sou fã de ionômero, eu não acreditava que elas fossem dar resultados assim tão efetivos. E vocês veem aqui acompanhamento. E outros casos, aqui outros exemplos de dentes antes do tratamento, olha, eu imaginava que não fosse dar um resultado assim tão extraordinário, né? Mas até 10 anos de acompanhamento, o professor Eufrei, quem gosta muito dessas restaurações, elas são bem assim, interessantes, né? E um estudo clínico randomizado, multicêntrico, mostrou que as restaurações RT de dentes permanentes tiveram desempenho semelhante às resinas compostas de classe 2, né? em restaurações de classe 2. Algumas amostras desse estudo clínico vocês podem ver aqui. Então, na distal do pré-molar, vocês veem até 2 anos, e aqui com ionômero e aqui com MLD de resina composta. Em relação às dentições decíduas, essa revisão sistemática e meta-análise concluiu que o cimento de ionômero de vidro e resina composta apresentaram desempenho clínico semelhante, exceto pela ocorrência de lesões cariosas secundárias
em que o cimendionômero de vida apresentou desempenho clínico superior. O alto número de subgrupos e o baixo número de estudos incluídos, no entanto, são limitações importantes da presente revisão, enfatizando a necessidade de ensaios clínicos bem controlados. Eu enfatizo muito isso, porque hoje em dia a revisão sistemática tem evidência, o pessoal só quer saber isso. Não olha o detalhe, às vezes, que é chamada atenção pelos autores. Então, é importante anotar esses detalhes. Essa outra revisão sistemática publicada por Franken et al. Concluiu que as restaurações de RT podem substituir restaurações de amálgama em cavidade de superfície única e múltiplas em dentes decíduos e em cavidade de superfície única para dentes permanentes. Mais importante, esse estudo concluiu que o número de estudos incluídos foi baixo, de curta duração, moderadamente tendenciosos, quer dizer, tinha bias, tinha viés, como é que era? E continha achados de substancial e considerável heterogeneidade. Então, são autores assim de peso que chamam atenção para esses detalhes. Essa outra revisão sistemática e meta-análise concluiu que o ART é uma abordagem viável para ambientes de campo, bem como para consultórios odontológicos convencionais. Em relação às dentições decíduas, essa revisão sistemática e meta-análise, então, concluiu que o cimendionômero de vida e resina composta apresentam resultado clínico semelhante, exceto pela ocorrência de lesões cariosas secundárias que o GIGO apresentou desempenho clínico superior, confirmando aquela outra que já tinha sido vista, né? O alto número de subgrupos e baixo número de estudos incluídos, no entanto, são limitantes importantes do presente revisão, enfatizando a necessidade de serem feitos estudos bem controlados. Um total de 1.001, quando eu vi esse trabalho, eu falei, nossa, 1.001 restaurações com Equafil e Fuji 9 foram colocados por 111 dentistas. São aqueles estudos em que se procura colocar na prática, não é? Na prática clínica, não nas universidades em que tudo é feito com maior controle, não tem problema de tempo nem nada, mas na vida real, né? Foram em clínicas selecionadas aleatoriamente em toda a Alemanha. Após 4 anos, isso que é duro, né? Estudo clínico, às vezes a gente não consegue um número expressivo como está sendo feita a avaliação. De 1.001, eles conseguiram analisar 182 restaurações de classe 1 e classe 2. Ambos os materiais apresentaram desempenho global semelhante em cavidade de classe 1. No entanto, ao incluir os números das restaurações de classe 1 e 2, o sistema ECLA, com revestimento de resina nanoparticulada, apresentou melhor desempenho geral, com menos falhas em todos os intervalos de acompanhamento. Turcun e Kanik publicaram em 2016 o acompanhamento de 6 anos e 256 restaurações feitas com Equafil e Riva, self-cure. Revestimentos ECA ou verniz Fuji. Equafil foi o melhor, nesse estudo aqui, foi melhor que o Riva, né? Depois de 6 anos de acompanhamento. Esses autores desse trabalho aqui, realizaram uma revisão sistemática também em 2016 sobre o Equafil como material restaurador em cavidade de classe 1 e em cavidade de classe 2 com tamanho limitado, quer dizer, seguindo as especificações do fabricante, e servindo como uma possível alternativa às restaurações de amálgama. Eles concluíram que o Equafil parecia promissor e poderia combinar a redução progressiva do mercúrio e das restaurações de amálgama, portanto, e os objetivos do tratamento minimamente evasiva até certo ponto. Gurgan et al. Publicaram os resultados de 10 anos de acompanhamento comparando o desempenho do Equafil e uma resina composta microhíbrido Gradia Direct Posterior em 59 pacientes. Ambos os materiais restauradores testados mostraram uma taxa de sucesso aceitável na restauração de cavidade de classe 1 e classe 2 durante o acompanhamento de 10 anos.
Exemplos de classe 1, Equafil, vocês veem aqui, olha a diferença, né? Depois de 10 anos, olha o Equafil como está, olha a resina, já começa com aquela, né, descoloração marginal. Gurgan, a mesma equipe, não, coordenado pela professora Gurgan, da Turquia, né? Então, esse grupo também publicou os resultados de 2 anos de acompanhamento de 108 lesões de classe 2 extensas em 37 pacientes que foram restauradas. Então, foi feita anestesia, foi utilizado broca, né? E a restauração híbrida de vidro, o sistema Equafort Film, ou com uma micro resina composta híbrido de hernia posterior. Os resultados mostraram que ambos os materiais restauradores apresentaram desempenho bem sucedido para restaurações extensas de classe 2, após 24 meses. Exemplos de dentes restaurados com o sistema Equafort Film higiene posterior. Aqui vocês veem, antes, ó, o dente tinha cárie proximal. E aqui foram feitos, então, os preparos, e ao invés de fazer um preparo mais conservador, como tinham interesse de ver o desenvolvimento, o desempenho, aliás, dessas restaurações, foram feitos preparos assim um pouco mais extensos, né? E aqui vocês veem, depois de 2 anos, como é que se apresenta o Equafort, né? Aqui também o Equafort e aqui a resina, né? Não está dando para eu ver ali. Essa coisa aqui me atrapalha um pouco. Bom, já uma outra autora, a doutora Ivana Miletic, que é da Croácia, né? Ela esteve, inclusive, entre aqueles profissionais que participaram do consenso. Ela coordenou um estudo clínico multicêntrico internacional, randomizado e controlado, em 4 escolas de odontologia diferentes, em 4 países, na Croácia, Sérvia, Itália e Turquia. No total, foram feitas 360 restaurações e foram colocadas em pacientes com necessidade de 2 restaurações classe 2, de 2 superfícies, na região molar do mesmo maxilar. Cada paciente recebeu uma restauração híbrida de vidro, o Equafort Film, a GC, e uma restauração de resina composta, Tetric e Evoceram, da Ivoclar. Após 2 anos de acompanhamento, ambos os materiais restauradores apresentaram desempenho semelhante. Aqui vocês podem ver exemplos de dentes selecionados. Então, eles selecionaram dentes que, às vezes, já tinham restaurações de amálgama para serem, então, substituídos, né, por resina composta ou por ionômero. Os dentes, no início, então, o baseline está aqui, depois de 1 ano, né? Então, aqui a gente vê com o ionômero, e ali com a resina a gente percebe que tem um brilho superficial melhor, né? Mas o desempenho dela depois de 2 anos, de ambos os materiais, e aqui já com 1 ano, é semelhante, né? E agora, já com 2 anos de observação, a gente vê aqui o baseline, depois com 2 anos, aqui o baseline, e depois com 2 anos com a resina composta. Então, o controle de 2 anos e a sobrevivência do Equafort Film foi de 93,6% para o Equafort Film e o Tetric com 94,5%. Então, não houve diferença estatisticamente significante. Eu gosto muito desse trabalho porque nós iniciamos
Em 2012, em Bauru, nós iniciamos o planejamento de 2 estudos multicêntricos. E eu apresentei dados parciais aqui para vocês, e está no forno, em vias de sair, o resultado desse estudo multicêntrico, né, envolvendo Bauru, né, a FOB, a UNB. Então, em Bauru, a coordenação do Dente Decido foi da professora Daniela Rios, em Brasília, da professora Soraya Leal, e em Lima, no Peru, da professora cadê minha amiga? Eu apresentei o trabalho da Celada aqui, mas a coordenação do trabalho da Rita Vilhena. Então, isso foi para dente decido. Para dente permanente, nós tivemos a realização, e com Bolsa FAPESP e tudo, o trabalho do Rafael Menezes Silva, em Bauru, e eu como orientadora dele. E nós tivemos na Argentina, em Córdoba, a realização sob coordenação do professor Gustavo Molina. Então, nós fizemos a dificuldade da gente realizar estudos multicêntricos internacionais é a calibração. Os participantes têm que estar perfeitamente calibrados. Todos os fatores envolvidos têm que estar bem planejados. Então, e um estatístico orientando, né, o estabelecimento da amostragem e o acompanhamento e da avaliação, como é que vai ser feita, etc. Então, não é uma coisa muito simples, tem um gasto intrínseco nisso, né? Então, as pessoas falam, não vou fazer trabalho laboratorial porque é muito caro. Não é. E o trabalho laboratorial, se tiver uma metodologia bem estabelecida, ela pode ser um pouco mais trabalhoso, como nesse caso que nós testamos 18 marcas comerciais com 13 propriedades, é trabalhoso. É trabalhoso, precisa ter uma equipe determinada que entenda e que valorize aquele trabalho que está sendo feito. E a importância da contribuição que a gente vai gerar, né? Agora, o estudo clínico, ele tem o custo intrínseco ali do material, se vai fazer documentação, como é que tem que ser as anotações muito bem feitas, né? Então, são os participantes, e outra, tem que motivar muito bem os participantes, porque nas primeiras pesquisas clínicas que eu fiz, às vezes, quando eu chamava o paciente, por exemplo, com criança, às vezes a mãe falava, a senhora mandou o dinheiro, mas só para ele e para mim, agora eu tenho 3 filhos, a outra tinha não sei quantos filhos, tinha que ir junto, ela não tinha com quem deixar, não sei o quê. Então, são despesas que a gente, só com a prática que a gente vai assim, aprendendo e não perder paciente por um motivo desse, não é possível. Então, a gente tem que garantir o retorno dos pacientes nos períodos determinados, e nós fazemos muito o que é chamado busca ativa. Nós chegamos, por exemplo, no trabalho do Rafael, marcar, geralmente era nas escolas que a gente fazia avaliação. Na escola, a criança não ia, tinha criança que morava no sítio, a gente ia no sítio, a gente procurava não perder nenhum paciente, é a chamada busca ativa. E muitas vezes os participantes que moram na periferia mudam muito de domicílio. Às vezes muda para domicílio, que é maior dificuldade para a gente localizar, porque às vezes eles saem de um domicílio porque não está pagando aluguel, então ele está sendo procurado ali. Então, é importante a gente ter esse planejamento adequado. Mas então nós estamos chegando praticamente ao final. Eu escrevi a maior parte do texto que eu falei para vocês, porque eu não queria fugir, senão eu extrapolo um pouco, eu saio daquilo que tem em frente de tudo aquilo que a gente já vivenciou com o ionômetro. Mas o que a gente tem, pelo que nós vimos aqui, das revisões sistemáticas e meta-análise,
é que o cimento de ionômero de vidro pode funcionar com sucesso em dentes preparados, tanto com instrumentos manuais, seria a técnica RT, quanto com anestesia e instrumentos rotatórios. O importante é o profissional estar preparado para fazer uma intervenção adequada, né? E é vital ter a parceria do paciente, cuidando da sua saúde bucal, isso para todos os materiais restauradores, dos alimentos, etc., né? E da restauração recém-inserida. O ionômero tem esse problema não, essa característica, que a adesividade não é concretizada de imediato, ela começa ali, mas ela se estende por aquele período que eu já chamei a atenção, de 2 horas e meia. Então, o cliente tem que estar ciente disso, não é sair da restauração e morder alguma coisa dura ali em cima da restauração. Então, o profissional precisa escolher a marca de CIV adequada. Vocês viram que o consenso estabeleceu um ranking. E eu mostrei aqui que a gente tem procurado utilizar sempre o material top. Agora, nas aulas, quando eu ministro, as pessoas falam, olha, eu uso tal material já não sei quantos anos, e eu estou acompanhando. Eu falei, você acompanha? Estou acompanhando e com sucesso. Eu falei, ótimo, continue, você está dominando isso. Então, isso é importante. E mesmo na avaliação do consenso, todos os participantes concordaram de que você tem que ter uma ideia inicial dos materiais, aqueles que não atendem ao mínimo requisito necessário estabelecido pela ISO ou por outros autores clássicos, mas é a avaliação clínica que vai dar o resultado final. Então, se as pessoas se dão bem com determinado material, ótimo, continue, dominem aquele material. Mas nós procuramos sempre esse must, né? Então, se o paciente é alertado e ele tem condição de arcar com aquele tratamento, é aquele que nós vamos procurar. Mas mais importante é remover os excessos do material restaurador com cuidado. Quando for uma cavidade simples, sempre, e mesmo a composta, né, sempre da restauração para o dente, nunca ao revés. Cuidado na remoção da matriz e a preservação, quer dizer, acompanhar aquelas restaurações. O que nós observamos dessas revisões sistemáticas? Os autores comentando a carência, a necessidade de estudos clínicos randomizados e de longa duração, né? Tanto para dentes descidos quanto para dente permanente, e em dentes posteriores e dentes anteriores. Eu incluiria aqui, né, não só estudos multicêntricos randomizados, mas, de preferência, até estudos internacionais, em que, às vezes, os hábitos, né, as características locais são um pouco diferentes. Então, se um material render excelente resultado no Brasil, na Argentina, no Peru, no Uruguai, onde for, aquele material é um material consagrado, não é? Então, e para que isso ocorra, nós temos que ter estudos muito bem planejados. Vocês viram, nós começamos em 2012 o planejamento do nosso estudo multicêntrico. Nós estamos com o dado, mas veio a pandemia, tanta confusão. O ano passado, para mim, eu quero passar um borrão nele. Mas 2022 eu quero que seja um ano glorioso para todos os meus colegas e para o mundo de modo geral, que a gente supere essa dificuldade dessa pandemia e inicie uma nova era. Muito obrigada.